Oi galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje eu tô com o microfone que vocês podem ver, então ele vai aparecendo, porque o meu vizinho está fazendo reforma, então eu ia até trazer assim uma música pra vocês, porque tem tudo a ver com o tema da aula de hoje, mas eu não vou conseguir tocar porque o violão é baixo, eu não posso ligar a caixa e o vizinho tá reformando. Desculpa. Então pega lá, galera, na página 11 nós temos uma casa engraçada. E aí a gente já lembra daquela música bem conhecida na nossa infância, muitos de nós pelo menos, que era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa música é de ninguém menos do que de Vinícius de Moraes e é uma música assim que a gente sempre conhece desde novinhos, que os nossos pais cantam, a gente cantava na escola, e fala sobre uma casa muito engraçada que não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela porque não tinha chão, mas ela era feita com muito esmero, não é mesmo? Então nós temos aí essa musiquinha, essa canção do Vinícius de Moraes, que vocês provavelmente já conhecem, mas eu vou deixar um trechinho pra gente dar uma escutadinha aqui, pra vocês também desfocarem um pouco desse barulho imenso que é a reforma do meu vizinho. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não... Há muitas teorias sobre essa música e uma dessas teorias dizem que a casa que ele está falando, na verdade, é a barriga da mamãe, porque tem gente que fala, mas era uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela porque não tem chão. E a gente sabe que quando a mãe está carregando a barriga é redondinha, mas essa daí são umas das várias teorias que vão acontecendo ao redor de várias músicas, e aí eu vou deixar no ar que será que é uma teoria realmente ou será que foi confirmada, não é mesmo? E aí, ao lado, nós temos aí um textinho que fala sobre Vinícius de Moraes, que ele é carioca e foi um poeta que uniu a literatura e a música. E com apenas 16 anos, ele entrou para a Faculdade de Direito na cidade do Rio de Janeiro, se formando em 1933. Então vamos lá, galera. Com 16 anos, que normalmente as pessoas estão ainda no ensino médio, ele já estava entrando na faculdade para estudar. Então, ele sempre foi bem inteligente, ele tinha esse ar de artista aí desde muito cedo. Inclusive, ele foi estudar literatura inglesa em Oxford, na Inglaterra. E por causa da Segunda Guerra, ele acabou tendo que retornar para o Brasil. Então, nós temos aí um artista, né, brasileiro, que é bem inteligente e, inclusive, estudou fora. Então, era um privilégio de muitos? Depende, não é mesmo? Até porque estudar fora do Brasil ainda é bem difícil para muitas pessoas. E naquela época não era muito diferente, tudo bem? Ele trabalhou como jornalista e como cronista, certo? Prestou serviços na Espanha e no Uruguai. E nunca perdeu contato com a cultura aqui do Brasil, por mais que ele sempre estivesse fora aí. E foi ele que foi um dos pais da Bossa Nova, junto com Tom Jobim. Eles aí montaram um estilo, criaram um estilo que une um pouco de jazz às melodias. Diferente de alguns ritmos como o samba, por exemplo, a Bossa Nova preza um pouco mais pela harmonia musical. Então, quando a gente estuda música, a gente pode ver que há toda uma estrutura para que ela funcione. E aí nós podemos ver também que existe estilos musicais diferentes que vão ser ritmados por percussão, pela harmonia, pela composição, e tudo isso vai gerando cada vez novos estilos, como foi o caso da Bossa Nova. Lembrando também que ele foi um dos pioneiros que deu a origem à MPB, que é a música popular brasileira. Nesse textinho aqui de Vinícius de Moraes também fala sobre outros artistas que junto com ele ajudaram a fundar a Bossa Nova e a MPB, então é bem importante vocês darem uma lidinha nele, tudo bem? Lá na página 12 nós temos a atividade Minha Casa Engraçada, e aí todos vocês vão fazer aí um desenho lindo e maravilhoso que ilustre uma casa bem engraçada, e aí vocês podem fazer de acordo com o que vocês mais imaginarem. Por exemplo, faz um quarto, se você quiser que seja tipo vários escorregadores,
Tipo, pra eu cair na minha cama eu vou escorregar. Tipo, se a minha cama de repente é feita de pizza, eu posso tomar café da manhã com ela. Então, aí fica a critério de vocês. Podem pegar referências na Fantástica Fábrica de Chocolate, que ele tem ali, tipo, um quarto que vai ser só de doces. Vocês podem pegar referências também no filme do O Gato, do Dr. Seuss. Então tem ali também a referência quando ele libera a caixa dele. Se vocês não assistiram, é um filme bem legalzinho, pode assistir. Que quando ele libera a caixa dele, começa a sair e transbordar todas as maluquices que viram aquela casa de perna pro ar. Então tem umas referências bem legais e vocês podem utilizar também. Lá na página 13 do nosso livro, a gente tem sim a Bossa Nova, que já vem aí do nosso querido Vinícius de Moraes. E Vinícius de Moraes tem um repertório bem grande e muitas pessoas acham que não conhecem, mas muitas pessoas conhecem várias músicas dele. Principalmente Garota de Ipanema, que foi ele e Tom Jobim fizeram essa música. Essa música é um ícone, todo mundo conhece essa música, conhecem essa música fora do Brasil. Essa música já foi tema de novela. Então, Garota de Ipanema é uma música assim que atravessou muito tempo e que foi um marco para a história da bossa nova, tudo bem? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina que vem e que passa. Aí aqui, logo no primeiro parágrafo do texto, a música brasileira para o mundo, a gente tem o movimento de música popular brasileira denominado Bossa Nova, surgiu com Carlos Lyra, Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli, Paulo Nogueira e com mais destaque em João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então, risquem aí esses destaques, tudo bem? Porque eles são bem importantes para o nosso aprendizado, porque eles são os pais da bossa nova, tudo bem? Então, João Gilberto, Tom Jobim e Vinícius de Moraes, tudo bem? Essa nova bossa da música brasileira combina características do samba e do jazz. Isso daí vocês vão grifar também, que combina características do samba e do jazz. Diferentemente do samba, porém, que prevalecem os ritmos e a percussão, a bossa nova destaca a melodia e a harmonia. Então foi aquela coisa que eu disse. A bossa nova vem trazer pra gente uma melodia, uma harmonia maior. Então, tipo, enquanto o samba a gente tem aquele a gente tem ali na bossa uma coisa que vai ser um pouco mais elaborada. A harmonia, quando ela é montada, quando você vai tocar ou quando você vai escutar, você sente a suavidade das cordas, você sente que ela é uma canção, que ela é um pouco mais calma, ela é um pouco mais contida, enquanto o samba é um pouco mais alegre, a bossa é um pouco menos, trazendo um pouco das variações do jazz, que tem aquela coisa mais que é um pouco mais leve, tudo bem? E aí a gente tem ainda no texto, e eu vou citar, que fala, nela as letras são mais elaboradas e conectadas ao cotidiano da vida nas cidades. Seus intérpretes têm um modo de cantar mais discreto, valorizando a pausa e o silêncio. Então, quando a gente pega uma bossa, por exemplo, ou uma MPB, que seja, a gente vai ver o artista fazendo a música e ele vai cantar mais leve, tipo, alguma coisa acontece no meu coração, e só quando cruzo Ipiranga com a Avenida São João. Ou se a gente pegar mesmo a Garota de Ipanema também, nesses ritmos mais contidos, olha com verão, forte o coração. Então a gente tem essa musicalidade que não vem só do ritmo sonoro do violão acompanhando ou dos outros instrumentos. A gente tem também a voz mais contida. Vou deixar aqui alguns trechinhos de música para vocês escutarem, principalmente no card. A gente teve vários intérpretes de bossa nova, alguns que a gente conhece, alguns que foram até isolados um tempo, né, por causa
das letras das músicas no período que a gente teve aí de ditadura, MPB e tudo mais, mas não é o ponto, não é o foco agora, esses assuntos. Mas vale saber que a bossa, a MPB no geral, né, que é a música popular brasileira, teve uma evolução muito boa e tem os segredinhos dela. Porque se a gente pensar, por exemplo, em Chico Buarque, que é um grande intérprete da MPB e tudo mais, a gente tem ali as músicas de Chico Buarque que foram barradas, como Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E aí vale lembrar que a arte está aí para questionar e para mostrar coisas e para falar sobre coisas. Então, quando a gente fala de algumas músicas de Chico Buarque, tipo Cálice e Roda Viva, a gente vê que tem uma musicalidade muito boa e ao mesmo tempo tem um jogo de palavras também implícito dentro disso. Aí a gente vê que a arte não tem só a beleza dela, mas que a arte também tem uma função socioeducativa. Então, ao mesmo tempo que eu posso fazer um cálice e ter as duas interpretações dele, cálice, copo, taça, cálice, cálice, e o cálice, de realmente calar-se. E aí a gente viu um pouquinho disso lá no primeiro bimestre com a Charges, quando a gente falou um pouquinho sobre como a arte vem para bater às vezes um pouquinho de frente com o sistema. Não é diferente dentro das músicas de bossa e MPB. Então, algumas músicas assim, vocês podem pesquisar e ver que elas não eram músicas bem vistas. Voltando aos textos, a gente também tem João Gilberto e o Toque da Bossa, que fala um pouquinho sobre o cantor e compositor João Gilberto, que é naturalizado baiano, tudo bem, nasceu na Bahia, e considerado por muitos o criador da bossa nova, certo? E aí a gente tem aqui algumas músicas dele, como Chega de Saudade e Outra Vez, e canções de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Então esses três sempre vão aparecer juntos quando nós falarmos dos criadores da bossa nova, certo? E aí, gravações de João Gilberto nós temos aqui, de Ari de Barroso, Roberto Perdi, Geraldo Pereira, e a gente tem que às vezes as pessoas compõem as músicas e dão para outros intérpretes também. Então isso daí vem desde sempre, que não são só os próprios músicos que fazem a interpretação dessas músicas. E aí embaixo nós temos Tom Jobim, o maestro da bossa nova. O maestro Antônio Carlos Jobim, além de arranjador, foi um dos principais compositores brasileiros e um dos mais importantes nomes da bossa nova. E aí fala aqui que aos 14 anos ele iniciou seus estudos de piano. Então nós vemos, galera, que esses caras começaram a estudar música, ou estudar literatura, estudar muito desde muito novos. Então, eles não tinham só o talento, eles estudavam para isso. Então, não adianta você falar assim, ai, eu sei tocar. Eu vou falar para vocês, eu sei tocar, eu pego ali meu violãozinho e vou tirar umas musiquinhas. Tanto que eu ia tocar para vocês, mas como o vizinho às vezes tá batendo, tá fazendo muito barulho, não aparece o som do violão. Mas eu sei tocar. Mas se eu falar pra vocês, eu sei tocar uma bossa nova, vou pegar uma música de Tom Jobim e vou tocar, não vou. Porque, primeiro, eu não tenho habilidade mais, porque faz tempo que eu não estudo música, mas eu não tenho mais habilidade para tocar esse tipo de música, que os acordes são muito bem trabalhados, que todas as cordas, a sonoridade tem que soar muito bem. Então, assim, eu sei tocar e eu não consigo tocar bossa nova, porque não é uma coisa fácil que você vai pegar e vai tocar. É uma coisa que você tem que pegar, estudar os acordes, estudar o violão, estudar a posição de mão, de dedo, e aí vocês vão ter dois dedos aqui se mexendo enquanto um tá fazendo os acordes, o outro vai estar aqui batendo cordas diferentes. Então, assim, é necessário toda uma coordenação, mesmo dentro do piano. Você vai estar lendo uma partitura, que são às vezes duas claves simultaneamente, e você vai estar aqui, uma mão vai estar lendo uma clave de Fá e outra mão vai estar lendo uma clave de Dó. Então, ao mesmo tempo que você está aqui mexendo vários dedos, você está lendo uma partitura. Então, não é fácil e
eles estudaram muito para que isso acontecesse. Então, quem estuda arte, quem estuda música, tem que estudar muito. Muito. E aí, um dos clássicos do MPB, do Tom Jobim, são aquelas músicas tipo Águas de Março, que todo mundo conhece, todo mundo às vezes coloca os memes, inclusive, no final de março, são as águas de março encerrando o verão. Então, eu vou deixar aqui nos cards para vocês, e talvez um pedacinho aqui das águas de março, para vocês darem uma olhadinha, porque é uma música que realmente é bem conhecida. Aí nós temos aqui também outras músicas que foram compostas pelo Tom Jobim, com outros intérpretes também, inclusive Sabiá e Retrato em Preto e Branco, que foi interpretada por Chico Buarque. Então, vale a pena vocês darem uma olhada, certo? Na página 14, nós temos Vivência Registra em Arte, que é ouvir e cantar bossa nova. A bossa nova é um gênero musical que marcou gerações no Brasil. Seus pais e seus avós certamente conhecem muitos sucessos da época e em que esse gênero surgiu. Essa atividade vocês não vão precisar fazer, porque eu sei que alguns pais já voltaram a trabalhar e alguns de vocês não estão conseguindo contato muito direto com os pais, então nós não vamos precisar fazer essa página, tudo bem? Então vamos pular a página 14. Aí lá na página 15 porque dessa vez nós vamos ver 3 de uma vez, porque os temas são interligados, certo? A gente tem a poesia de Vinícius de Moraes. E aí, meus queridinhos, eu sei que muitas das meninas conhecem o soneto de fidelidade. Soneto de fidelidade de Vinícius de Moraes é aquele que fica: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Ao seu pesar, ao seu contentamento, e assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama. Eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja eterno, enquanto dure. Então, todo mundo conhece o soneto de fidelidade, é muito usado em declarações, principalmente esse final, que seja eterno, enquanto dure. Pelo menos quando eu era jovem, era o que todas as meninas que estavam namorando colocavam nas cartinhas para os namorados, colocavam nos cadernos, colocavam no Orkut, colocavam no Facebook. O Facebook é novo, mas colocavam no Orkut, colocavam no MSN. Então colocava lá no status do MSN o nome dela, do namorado, e aí colocava que seja eterno enquanto dure, porque é um poema, é um soneto, na verdade, e aí vem características de um soneto, não é mesmo? Que são compostos por 2 quartetos e 2 tercetos. E eles têm as rimas também no final de cada estrofe, e dos quartetos e dos tercetos. Professora, o que isso quer dizer? Por que isso tem a ver com a arte? Quando a gente vai compor um poema, um soneto, a gente precisa respeitar as métricas propostas naquele poema, né, naquele soneto. Então, por exemplo, se é um poema de rima livre, você tem mais maleabilidade para fazer aquele poema de acordo com o que você sente. Então, você não vai ter certinho as estruturas e as regras. Agora, Vinícius de Moraes estudou literatura e estudou muito, e o soneto tem essa métrica diferenciada. Então, ele é composto de 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, certo? Essa é a estrutura básica de um soneto. E aí, aqui, a gente tem Vinícius de Moraes celebra o amor. Tudo a ver com esse soneto de fidelidade dele, certo? Vinícius de Moraes é considerado um dos principais poetas brasileiros do século XX, e sua obra costuma ser dividida em fases de diferentes estilos e temas. Na fase transcendental, a sua poesia trata de temas místicos, melancólicos e tristonhos. São fases do livro Caminho para a Distância e outros livros que a gente tem. Então,
Nessa fase transcendental, ele tem ali um estilo um pouco mais melancólico, um pouco mais fechado, vamos dizer assim. E aí na fase realista, os temas são sociais, políticos, com destaque para o poema O Operário em Construção, que conta a história de um trabalhador que se nega a vender-se ao seu patrão. Então aí a gente já tem o quê? Nós já temos os opostos dele. Do lado, a gente tem ali toda a melancolia, toda a parte mais mística, tem a parte mais amorosa também, que a gente pode colocar naquele ponto também. E a gente tem o outro, que é uma coisa mais realista, que ele vem falar sobre o operário que não quer se vender ao patrão. E aí a gente tem várias discussões, inclusive hoje em dia acontecem muitas discussões sobre o tema e de quanto realmente vale o trabalho que o trabalhador exerce e quanto que o patrão vai pagar por aquele trabalho, não é mesmo? E não vamos entrar nesses detalhes também porque não. E aí o Vinícius de Moraes consagra-se em celebração do amor, na fase a qual retrata o amor verdadeiro e o amor realmente sentido, não o amor sonhado, imaginado e real. Então, a gente pensa com o que isso? A gente pensa naquele amor que seja eterno enquanto dure, naquele amor que vai mover montanhas. Mas a realidade é que nem sempre isso acontece em todos os romances que a gente se envolve, tudo bem? Então, por isso que ele tem esse amor que é doce, que traz, sabe, essa coisa que tem muito nas músicas, aquele amor que canta às vezes Cazuza, por exemplo, eu quero a sorte de um amor tranquilo, com o sabor de fruta mordida. Então, a gente tem ali essa visão do amor que é traduzido para várias músicas e vários poemas. E aí, no texto ao lado, nós temos a música de Vinícius. E como a gente já falou um pouquinho sobre a música de Vinícius, aqui vale a pena vocês darem uma olhada para entenderem um pouquinho mais e verem outras músicas consagradas dele e do Tom Jobim também, que estava junto aí nessa empreitada com ele, principalmente que fala sobre Garota de Ipanema, que é uma das mais escutadas e conhecidas do século XX. É óbvio que agora, com o passar do tempo, as pessoas não estão falando tanto assim desse estilo e dessa música. Então, por exemplo, pode ser que alguns de vocês nem conheciam a música. E pode ser que alguns conheciam. Pode ser que alguns já conheciam, já tinham ouvido falar de Tom Jobim. E pode ser que alguns não. Pode ser que alguns tenham ouvido falar de Vinícius de Moraes pelos poemas e não pelas músicas. Então, tem sim essa mudança de geração que faz com que às vezes a gente se perca com a quantidade de informações que a gente tem. E não tem problema nenhum com isso, certo? Lá na página 16 nós temos algumas perguntas de vivência e registro em arte, 4 perguntinhas, e do lado nós temos um poema, uma canção. Forme dupla com um colega, escrevam um poema e criem uma canção com base na letra deste poema. Vocês não precisam fazer isso daqui em dupla e não precisam criar uma canção. Vocês podem simplesmente escrever um poeminha de acordo com o que vocês gostariam de falar. Então vai ser bem simples essa atividade, certo? Então, por hoje, galera, nós vamos parar por aqui. Essa aula foi realmente mais extensa, de acordo com o que as outras a gente está tendo, não é mesmo? Mas nós conseguimos ver aí um pedaço da arte brasileira mais conhecida como Bossa Nova e que ela tem sim uma grande importância para a nossa música e ainda é presente em muitos estilos. Então, galera, espero que todos estejam bem. Espero que todos fiquem bem. Qualquer dúvida, entre em contato comigo pelo Schoolies ou pelo Binóculo. Mandem as atividades pelo Schoolies que eu vou estar esperando, certo? Não se esqueçam que também tem a atividade contínua para entregar. Não percam os prazos. E é isso, galera. E tchau!